Eu já contei várias vezes aqui no canal pra vocês que quem me apresentou o Underground em primeiro lugar foi a Zadok, que pra quem não conheceu era uma igreja de headbangers e roqueiros, né? Cristãos. E lá eu conheci, por exemplo, o Antidemon. Murchei muito ao som do metal hardcore, né? Do Trino. Fiz rolê com a turma lá do HCDC. E vi também até show de banda gringa lá do México, que era brutalzão lá, uns death grind brutal. Eu não vou lembrar o nome da banda aí, se vocês sabem de quem que eu tô falando e tava nesse rolê, comenta aqui embaixo. Minha memória é curta pra algumas coisas, né? Mas o fato é que eu guardo ótimas lembranças ali daquele bem comecinho dos anos 2000, em que a gente terminava o rolê na Zadok, era tudo moleque, pulava ali o muro do metrô Barra Funda, né, do trem da Barra Funda, ia andando pelos trilhos e subia pela plataforma e fazia baldeação de graça. Era um bando de vagabundo mesmo, né? Então, no embalo aí do lance da volta do Rodox, eu resolvi fazer este vídeo aqui listando 7 bandas de rock, metal gospel, que você pode vir a gostar, quebrar um pouco o seu preconceito aí sobre o gênero. Vamos lá. Oficina G3 é uma banda que eu nunca parei pra de fato escutar e que toda vez que eu toco nesse tema do rock cristão vocês me enchem o saco pra eu citar. Então segura. Água viva, minha sede, vem matar. Os caras são old school e nasceram em 1987, quando o Juninho Afran, Wagner Garcia, Luciano Manga, Túlio Regis e o Walter Lopes se juntaram como o terceiro grupo de louvor da igreja, daí o nome G3. Mais tarde veio o Oficina, trazendo essa ideia de concerto, restauração e transformação. Algo bem estratégico numa época em que o rock cristão ainda sofria muito preconceito. Aliás, ainda sofre, principalmente pelos idiotas que ignoram o fato de, por exemplo, a dita mãe do rock ter sido uma mulher cristã e que fazia rock de louvor. Puta que pariu. Vidros fechados, gestos mudos do outro lado. Musicalmente, eles começaram no hard rock, coisa que a sua tia crente Odete jamais aceitaria naquela época. Tudo mudou com a entrada do PG na linha de frente, quando a banda ficou mais pop rock, ganhou novos fãs e estourou até fora do meio cristão com o disco O Tempo, em 2000. Os meus sonhos, o vento não pode levar. Depois disso veio o retorno ao peso com discos como Humanos e Depois da Guerra, que consolidaram de vez o Oficina G3 no rock e metal brazuca, inclusive rendendo um Grammy Latino em 2008, como o álbum mais pesado da carreira. Eu ando pela força do Senhor, eu vivo pelas suas promessas. Em 2017, os caras tiraram, digamos assim, um período sabático, mas eles nunca desapareceram da cena roqueira de vez, né? Tanto é que eles voltaram aí em algumas turnês aí comemorativas, como a Humanos Tour e a DDG Reloaded. E rolaram também participações de ex-membros aí, como o PG e o Luciano Manga. O som do Oficina é um negócio meio mutante, né? O que marca aí uma versatilidade em cada fase que eles tiveram aí ao longo da carreira. O Korn, durante o seu auge, foi um verdadeiro bordelzão, com muita putaria, drogas e metal moderno. Só que isso parece que cansou, e o Head foi o primeiro a pular fora do barco e virar cristão.
Love and Death começou a ganhar forma depois que o Brian lançou seu álbum solo em 2008 e montou uma banda de turnê em 2009 através de audições feitas pelo YouTube. Vejam só. Por alguns anos, o projeto levou apenas o nome dele, até que em 2012 surgiu oficialmente o Love and Death. A ideia era separar a música da carreira dele como palestrante e tratar tudo como uma banda de verdade. O nome reflete bem a trajetória do Meninote, misturando dor, redenção, fé e recomeço. Em 2013 veio o álbum de estreia, Between Here and Lost, lançado pela Tooth and Nail, uma subdivisão da EMI, com produção de Jensen Hout, do Breaking Benjamin, trazendo letras profundas sobre ansiedade, sofrimento e esperança. Depois disso, o projeto entrou numa espécie de marcha lenta, porque o Head voltou pro Korn em tempo integral. Mas o retorno definitivo rolou mesmo em 2021 com o Perfectly Preserved, ou nomezinho difícil de pronunciar, já com uma nova formação e participações como Lance Stern e Kate Whelan. Mesmo assim, a banda sempre deixou claro que prefere ser vista como cristãos em uma banda e não como uma banda cristã fechada em rótulos. Faz mais sentido. Eu lembro que quando o Brian ele resolveu voltar lá pro Korn, muita gente criticou, meteu o pau, né? Aquele velho papo, tá faltando grana. A mesma coisa falaram do Rodox, né, cara? Acabou o dinheiro. Bando de idiota, né? Eu não sei de onde essa turma tira que quando o cara se converte, ele tem que virar uma espécie de monge isolado do mundo e que ele não pode ter amizade com pessoas que pensam diferente dele, que ele não pode, sei lá, de repente ouvir outras coisas que sejam fora lá do meio religioso dele. Quer dizer, o cara tem que viver, como eu disse ali, isolado pra sempre, tem que ficar só naquele meio dele, dentro daquela bolha. Fica aí a pergunta. Não me diga que o mundo anda mal, hoje eu nem quero ler o jogo. A gente ligava na MTV ali de tardezinha e tava rolando essa moda do Catedral. E a turma rapidamente correu para dizer que eles eram um novo Legião Urbana por causa do timbre de voz do Kim, o frontman da banda. Mas vamos lá. O Catedral surgiu no fim dos anos 80 dentro da igreja, com os irmãos Kim e Júlio, e rapidamente virou referência no rock cristão brasileiro nos anos 90. Com letras inteligentes, sociais e reflexivas. Os caras então lançaram discos marcantes no cenário cristão, como o Você e Aos Ouvidos dos Sensíveis de Coração. O sonho passa, mas as palavras de Jesus. Já no fim dos anos 90, a banda resolveu dar um passo a mais. Saiu oficialmente do meio gospel e migrou para o pop rock, digamos, secular. Isso gerou polêmica, acusações de traição e muita discussão, mas também abriu portas. Com o apoio da Warner, eles lançaram a bolacha Para Todo Mundo e alcançaram o mainstream nacional lá na época. Só quero escrever uma canção de amor pra você. Chegando nos anos 2000, viveram o auge do rolê todo, mas também sofreram críticas dos dois lados. No mundo gospel, eram vistos como vendidos. No mercado popular, como uma, entre aspas, cópia do Legião Urbana. Mesmo assim, seguiram firmes, criaram a gravadora Carrossel Music e enfrentaram perdas importantes aí, como infelizmente a morte do guitarrista César em 2003. Quero te conhecer, quero correr ao encontro. O Catedral lançou um disco agora em 2024 chamado Registrado. E apesar daquela ascensão lá no começo dos anos 2000, ter passado aquela onda, né, toda, muita gente ainda guarda o som dos caras aí, guarda essa imagem, né, a história do Catedral na mente, cara. Vira e mexe, alguém pergunta aqui no canal, fala, pô, faz um vídeo dos caras pra ver onde eles estão e tudo mais, né? Mas uma coisa que a gente pode viajar, velho. O Kim poderia facilmente ser chamado aí pra um tributo ao Legião Urbana. Fato. O
O Skillet nasceu em 96 em Memphis, quando o John Cooper e o Ken Stewart resolveram misturar estilos diferentes depois de um incentivo do pastor da igreja deles. O nome Skillet, que significa frigideira, veio justamente dessa ideia de misturar tudo. Os primeiros trampos deles tinham um som mais cru e industrial, mas a banda foi evoluindo ao longo dos anos, passando por várias formações, com basicamente o John Cooper sendo o único membro original até hoje. Discos como Collide e Commodore colocaram a banda no radar, mas foi em Awake de 2009 que eles explodiram de vez, com hits como Monster e Hero. No geral, o som do Skillet é uma mistura de uns metalzão moderno pesado, música eletrônica, violinos e vocais poderosos, sempre com mensagens de fé, esperança e superação. Hoje o Skillet é uma banda que tem uma fanbase gigantesca e que furou essa bolha do cenário gospel e abraçou o mainstream sem nenhum preconceito. Os caras têm música em jogo, em filme e assim vai. E o mais engraçado cara, essa Monster toca direto lá onde eu treino e eu nem me ligava que era deles aí. E aí você vê, toca lá, infelizmente, uma bosta de pseudo-funk no meio de uma playlist e do nada entra essa música. Quer dizer, os caras realmente popularizaram o som deles entre as massas. Agora, sabe o que pode ficar popular? Bom, pelo menos entre as menininhas aí, o teu shape, cara. Então cola no link que tá aqui na descrição e entra no site da Growth e começa a suplementar. E tem uma coisa bem interessante esse ano que eles estão fazendo, tá, cara? A partir agora de janeiro, você comprando os meses certinhos, se passar 11 meses comprando sem falhar nenhum mês, você ganha o dezembro proporcional ao seu ticket médio dentro lá do site. E não precisa ser só o suplemento, pode ser também roupa, né? Você tem uma linha de roupa bem legais lá. Tô comprando bastante coisa lá, inclusive, né? Estou pegando, né? Porque tem a parceria aqui com o canal. E aí você paga no Pix ou no boleto e ganha já 10% na entrada, cara, ali. Usando o meu cupom CAIXAVÉIA, tem mais um desconto lá. Então é um desconto acumulativo. Fechou? Então mantenha a fidelidade agora de janeiro, tem que começar agora em janeiro, cara, não deixe escapar. Vai até novembro e dezembro você ganha proporcional ao seu ticket médio lá, beleza? Se não entendeu muito bem, cola lá no site deles, tem um banner lá e leia as instruções, as regras certinhos lá pra você não ter nenhum problema. É isso aí, e vamos continuar. O Axtol, eu acho que é assim que pronuncia, nasceu na Noruega, terra dos playboys inúteis do Black Circle. A banda surgiu em 1993 e rapidamente chamou a atenção pela técnica absurda e pela mistura ousada de estilos extremos e mais tarde, mais modernos. O Play Burial de 1998 colocou a banda tanto no radar cristão quanto no secular. Em Undeceived, o som ficou ainda mais pesado e flertando aí com death metal. Já o The Blueprint Dives mostrou um lado mais experimental e progressivo. Recomendo inclusive você começar por esse disco caso ainda não conheça o som deles. Depois de um hiato lá em 2007, a banda voltou em 2013 com um disco homônimo, ainda mais experimental e técnico. O Axtol sempre foi conhecido por não se limitar a rótulos, usando vocais guturais e limpos e abordando temas complexos ligados à fé, de forma profunda e nada óbvia. Então, dependendo da fase que você pegar os caras, vai estranhar bastante o som. O The Blueprint Dives é um disco bem interessante e recomendo fortemente você escutar. O Axtol é uma banda que não se prende a rótulos, então eles têm uma discografia bem variada. E eu gosto assim, do caos. O August Burns Red surgiu quando os integrantes ainda estavam no colegial em Lancaster. Os caras ficaram bem conhecidos pelos riffs técnicos, com passos quebrados e os breaking downs muito loucos. O nome da banda vem de uma história inventada de propósito sobre uma menina chamada Auguste,
que teria queimado um cachorro chamado Red. Uma piada interna que acabou virando lenda. Com o tempo, as letras evoluíram de temas cristãos diretos para mensagens sobre perseverança, fé e escolhas de vida. Músicas como Indonésia mostram esse lado mais humano e reflexivo. A banda segue extremamente ativa, lançando álbuns como Guardians e o Death Belong, além da já tradicional brincadeira anual de lançar músicas de Natal em versões pesadas e criativas. Lembrando assim, o August Burns Red hoje tá mais para uma banda com membros cristãos do que para uma banda gospel propriamente dita. Sempre que eu ouço o nome dessa banda, me remete aos bons tempos ali do finalzinho do nu metal, naquela época de transição, em que muita gente tava saindo do nu metal e indo pra galerinha lá dos sem meia, com bamba cabeção e bermudinha acima do joelho. Tô falando da turma lá do metalcore e das verduradas. Saudade dessa época. Quebrando a regra de bandas grunge, o Demon Hunter surgiu no início dos anos 2000 em Seattle, criado pelos manos Ryan e Don Clark. Desde o começo, eles sempre misturaram elementos do metalcore com melodias fortes e letras confessionais sobre fé, dor e luta espiritual. No início, até esconderam suas identidades, vamos dizer assim, religiosas, mas logo assumiram abertamente a sua fé, tornando-se um dos maiores nomes do metal cristão moderno. Bolachinhas hoje clássicas como Summer of Darkness e Storm the Gates of Hell ajudaram Demon Hunter a romper a bolha gospel e chegar no público secular. Outro diferencial para esse sucesso todo sempre foi o lance da identidade visual criada pelo próprio Ryan Clark, com caveiras simbolizando morte, sacrifício e redenção. Com mais de 2 décadas de carreira, o Demon Hunter também segue ativo, respeitado e influente, mantendo sua mensagem firme em meio a riffs pesados e letras profundas. Infected me pega bastante, cara. E sempre que eu ouço o Demon Hunter, eu vou de volta, né, pro passado lá. Eu relembro minha época de adolescente, em que eu usava os Adidas e os meiões aí pra cima, né, das canelas. Saudade. Se vocês gostaram desse vídeo, dá uma sacada nesse outro que eu fiz aqui embaixo, em que eu falo de bandas que muitos de vocês achavam que eram cristãs, mas na verdade não são. Tá? Dá uma olhada lá, tá bem interessante. E eu sei que faltou um monte de banda, vai colocando aqui nos comentários. É óbvio que não dá pra citar todo mundo. Eu tentei citar uma lista diferenciada aí de bandas pra não ir pra mesma clichêsada de sempre, mas eu sei que vocês gostam do clichê. Porém, eu sou rebelde e não vou colocar só o que vocês querem, beleza? Tem que colocar coisa diferente. É isso aí. Até a próxima, forte abraço, falou!